Pronto, torcedor, pronto, amigos, mais um Webcast, mais um bate-papo sobre esportes, sobre instituições, sobre a prática esportiva em nossa região. Você é muito bem-vindo, seja bem-vindo, bem-vinda. Você que acompanha a gente em qualquer lugar, obviamente, em qualquer hora, né? Então, vamos lá, boa tarde, no momento que a gente está gravando aqui é boa tarde, mas bom dia, boa noite para você em qualquer lugar, em qualquer momento, em qualquer hora, acompanhando esse nosso podcast, o Webcast, sempre trazendo o tema esportes, em geral. E a gente quer mencionar logo aqui agradecimento aos nossos apoiadores, né? A Alto Planos Clube de Benefícios, há 10 anos com você em todas as direções. Também Santana Eletricidade, que está conosco, a Santana que é um dos apoiadores, né, do projeto e que está com uma equipe pronta para atender você na hora de comprar o seu material elétrico, na hora de construir. Você precisa de preço, mas precisa de qualidade, precisa também de orientação técnica. E esse é um dos detalhes da Santana Eletricidade. Siga nas redes sociais. E também Perfil Portas, portas de enrolar automáticas é na Perfil Portas. A Perfil Portas tem também esse diferencial de ter uma equipe técnica para orientar, para atender você na hora de comprar sua porta de enrolar automática. Você precisa ter cuidado com as especificações. E a Perfil Portas tem uma equipe técnica para te atender exatamente com essa questão. Não é só questão de preço, questão da qualidade para você não ter dor de cabeça. Bom, o nosso Webcast de hoje, nosso bate-papo é com dois caras ligados diretamente ao esporte. Gandhi, Mahatma Gandhi, não é nada de Mahatma Gandhi, nosso amigo Gandhi, que bate um papo com a gente, é coordenador esportivo de escolas, o Renan Lima também, bem-vindo aos dois, e a gente vai falar sobre eventos esportivos aqui em Caruaru, que são promovidos a partir de instituições, que são exatamente eventos, competições, que elas partem de instituições organizadas que precisam de uma outra instituição organizada para fazer o evento. É assim, Gandhi. Bem-vindo, cara. Prazer imenso estar aqui com você, Eri. Prazer imenso estar com o Renan, todos os ouvintes. Gente, a partir da Associação Mandacaru, né, de Poliesportivo Mandacaru, a gente tem a criação da LDI, a Liga Desportiva do Interior, que vem aí no intuito de atender a demandas de competições esportivas, tanto no âmbito escolar quanto de clubes. Então a gente sentiu a necessidade, no ano de 2024, de criar a LDI para justamente contemplar competições esportivas, principalmente no primeiro semestre, que a gente observava que tinha uma escassez de competições nesse período. Assim, competições muito espaçadas, né? De vez em quando ouvíamos falar de uma competição de basquete ali, mas ninguém entendia muito qual era o tipo de competição, para onde vai, a que leva. E a partir de uma organização, né, literalmente organizado pela LDI, que é Liga Desportiva Interior, é isso? Do Interior. É isso. Por que você escolheu assim? Do Interior, Renan? Geralmente, quando se tem competições, né, até nível clube, a gente tem que se deslocar bastante para outras cidades e geralmente acontece em Recife. E aí tem um certo gasto de transporte, quando se tem mais de uma data de competição, vem a hospedagem também. E nós queríamos fortalecer e dar mais oportunidades às equipes realmente do interior, né? Então a nossa competição, como o Gandhi falou, surge em 2024 e a gente tem várias cidades aqui do interior que participam da LDI. Então são competições a nível escolar, nível clube e a grande novidade que foi 2025 também de ex-alunos, que também tivemos equipes de outras cidades. Entendi. Então é isso. A partir dessa ideia de que você descentraliza, né? E centraliza ao mesmo tempo, né? Você tira essa necessidade de ir para grandes centros e disputar as competições. Quais os centros que a gente aponta aqui como antes, né, de a gente ter Caruaru com com a LDI fazendo tantos eventos? Campina Grande, muitos eventos por lá, Recife? É mais Recife, mais Recife. E Campina Grande também, né? Mas muito forte em outros esportes. Na realidade, assim, da gente, né, as equipes daqui se deslocavam muito a Recife, né, a capital do estado. Mas Caruaru, até aproveitando uma situação geográfica de Caruaru, né, a gente tem esse privilégio, né, de atender muitas cidades próximas. Então,
A gente pensa também em Caruaru como um polo esportivo, porque pela proximidade e pela localização da nossa cidade. A gente está no centro, uma região que é central, que é polo para várias atividades, né? Por que não no Sim, esporte? sim. Né? Por Sem que não dúvida. no esporte? Por que Sem não? dúvida. Agora, a gente vai abordar essa questão de a LDI ter promovido competições, está promovendo competições, inclusive tem competições, muitas, né, para essa temporada, Sim. né, muitas mesmo, e uma delas é exatamente a que me chamou a atenção a partir do evento que foi no ano passado, a competição de ex-alunos, que é um sucesso total. Foram quantas equipes participando ali? Foram no total 17 equipes. 17, né? Isso. Entre a aberta Isso. e eu encontrei muita gente que tinha Master. abandonado a bola e voltou assim com empolgação. A gente Por aquela conseguiu movimentar bem, Caruaru. Esse foi o Aham. comentário, né? De amigos que não Aham. se falavam há muito tempo e puderam reunir e convidar ex-professores que já, assim, são professores, sempre vão ser professores, Isso. mas que estavam aposentados a voltar às quadras e ter esse momento de nostalgia, né? Exato. De rever os amigos, momento de respeitar os colegas de equipe e também os adversários. E no final do jogo, né, ter aquele bate-papo e relembrar a fase de adolescência. É o cara Jogos se sentir motivado, porque a gente é desafiado o tempo todo e o desafio move a gente, né? Então o cara se sentir desafiado primeiro, a nostalgia, claro, e reviver grandes momentos na prática esportiva. E segundo, não, cara, você de casa vai disputar ali alguma coisa, né? Dizem que até na hora que a gente vai disputar uma porrinha se empolga, né? A motivação é outra, né? A motivação é completamente diferente. Mas o surgimento da LDI tem relação também com o surgimento da Mandacaru, né? Que é uma associação multidesportiva, né? Isso. Multidesportiva. Como surgiu a Mandacaru? Que é uma associação que tem várias modalidades. São quantas modalidades hoje? Hoje nós temos três. Três modalidades. Três modalidades que são coletivas. Com várias categorias. Várias né? categorias. Várias categorias. São, no caso, basquete, que foi a primeira modalidade Uhum. a iniciar a Mandacaru. Depois veio o voleibol, que já era um projeto de parte social, que era Super Vôlei, com Queroma, e aí foi para Mandacaru. E logo em seguida foi para o futsal, onde nós temos dois polos. Dois polos. Né? A parte do feminino e a outra com o masculino. Você e o Kaoma, né, professor? Keoma. Keoma. A Keoma. Perdão. E aí, Perdão, Keoma. Perdão. Ato falho. E aí, na época, Keoma já tinha tudo documentado, em 2022. 2023, vim com a ideia de formar um clube de basquete. E aí a gente juntou as ideias e formou a Mandacaru. Então é um projeto muito importante para fazer um trabalho de base, né, com formato de clube, mas também fortalecendo as equipes de escola. Entendi. E aí foi passando o tempo, a gente sentou, no caso eu e Gandhi, a gente já vinha com uma conversa desde 2019, sendo que a gente não tinha estrutura ainda para realizar o evento. E aí quando foi final de 2023, a gente organizou, né, todas as ideias e executou em 2024. Aí você cria uma associação para a prática esportiva, se não tem competição, não adianta muita coisa. A gente acabou de falar, né, que o cara é movido por competição, por desafio. Foi daí que parte essa história da estruturação da LDI, né? Isso aí. A gente percebeu que tinha uma lacuna realmente de eventos esportivos na nossa cidade, de competições, e criou a LDI com esse intuito de comportar, de evitar esse desgaste de locomoção para outras cidades. A gente continua ainda com essa locomoção, as equipes continuam participando do evento, isso. Mas aí a gente consegue trazer para a nossa região, fortalecendo o esporte de uma forma geral, né? Equipes de outras cidades e contemplando também um calendário maior de eventos para nossas equipes daqui de Caruaru. A LDI, vocês pensam em filiar a outras federações, de alguma maneira, por exemplo, está linkada de alguma maneira às federações, por exemplo, de vôlei, de futsal, de basquete em Pernambuco? Como é essa associação? Tem alguma ligação? Hoje a gente não tem ligação com nenhuma federação, por exemplo, a nível estadual, certo. Mas é algo que a gente já pensou, já conversou. Pode acontecer, dependendo da modalidade e de que forma essa parceria acontecer, né? Acho que as parcerias, o trabalho em conjunto sempre fortalece qualquer atividade humana e o esporte não é algo diferente de acontecer. Sem dúvida.
Mas vocês perceberam que tem portas abertas para isso? Como é que é essa? Porque às vezes tem, e eu digo isso baseado em outras oportunidades, por exemplo, a disputa da Copa TV Asa Branca de futsal, a Copa TV Grande Rio de futsal. Sim, sim. O pessoal não vai concordar muito comigo, mas houve uma certa, assim, poxa, concorrência, Sim. porque cria uma competição, ela é grandiosa, né? A gente teve o retorno da Copa TV Asa Branca no ano passado, esse ano, 2025, vai acontecer novamente no primeiro semestre. E aí, é percepção, não é uma informação, mas um comentário apenas, que ficou meio que assim, uma brecha, vai usar os árbitros da federação, vai usar o árbitro local, como é que vai ser isso? Então ficou meio que eu vou colocar como uma pequena rivalidade ali de competições, né, de movimentação, porque quando uma empresa de mídia promove um evento, ela vai trabalhar muito em cima daquela mídia. Tanto que a gente tem o sucesso absoluto que é a Copa TV Grande Rio. Há brechas para isso? Tem algum tipo de dificuldade? Olha, de fato a gente nunca chegou a conversar diretamente com o presidente da federação sobre essa possibilidade, né? Eu enxergo que é possível, até porque eu acho que não seria uma concorrência com as competições que a federação promove, seria uma competição a mais para que os federados pudessem participar, né? A ideia não seria concorrer, seria realmente de um evento a mais e trazer essa via de mão dupla para que todo mundo saísse ganhando. Mas a gente nunca chegou a conversar Perfeito. pessoalmente com o presidente da federação, não. E assim, já com esse comentário surgem ideias, né, de, um exemplo, o basquete, hoje, formato de clube e federação, conseguiram dividir a competição em polos. E aí tem a fase inicial e depois classifica para a fase final. Pode acontecer em algum momento até para questão de facilidade em transporte, quem sabe, né, uma liga de futsal, a gente poder dividir em dois polos, a etapa capital, a etapa interior e depois classificar as equipes. Mas assim, a gente chegou de uma forma muito respeitosa, né? Claro. A gente pegou um espaço que realmente não tinha competição e não colocou uma competição para concorrer com outra. A gente aproveitou o espaço que tinha, né, que inicialmente só movidos às escolas, tanto privada ou pública, e aproveitou esse espaço para realizar a LDI. Né? Aí foi com o futsal, nas categorias de sub-8 até o sub-18, e o voleibol. E aí, com o tempo, a gente foi também tendo a ideia de colocar modalidades individuais, e foi um sucesso em 2024. Quando foi 2025, a gente já aumentou a quantidade de modalidades, e todo ano o pessoal vem perguntando. Então, assim, o bom é que a gente tem a autonomia de organizar o evento da forma que a gente acha interessante, né? De uma forma organizada, em alguns momentos flexíveis em relação às datas, porque algo que a gente preza muito, e foi o início da LDI, é ter competições em período de avaliação escolar. Então a gente sempre tem um cuidado em relação às datas, para não chocar com data de avaliação. Porque toda vez que acontece de tirar uma nota baixa, a culpa é de quem? A atividade física, né? os esportes atrapalham. Pode surgir parcerias, mas assim, a gente está aos pouquinhos crescendo e está sendo bem falado na Que cidade. inclusive, quando a gente criou a competição, o evento, existiam outras competições escolares já na cidade. E aí tinha essa impressão, alguns colegas, inclusive, vocês brigaram, vocês não vão participar da outra competição. Não, vou participar. É uma outra competição em um outro momento, tanto que a gente nunca realizou competições esportivas no mesmo período que ocorre. As demais competições já existiam, já tinham seu espaço consolidado, né? E a gente trouxe realmente para somar, não tinha interesse nenhum em dividir, não. Essa nunca foi a intenção da gente. Até porque são 365 dias. Ninguém realiza competição o ano todo. Vai sobrar um espaço para alguém, vai ficar, né, ali, a turma meio que esperando uma outra competição. Você consegue realizar ela num primeiro semestre, como é a ideia agora, por exemplo. Mas falando especificamente dessas competições que nós teremos agora, eu vi uma convocação para que escolas e clubes, no caso, para a primeira competição do ano, eu gostaria que você explicasse um pouquinho mais como é essa competição. A gente tem nesse primeiro semestre competições a nível escolar,
Temos agora no final de março Quando você fala nível escolar, não é que é garotos com idade escolar, é que as escolas que vão participar. as escolas. Isso. Então nós temos duas modalidades, que é o futsal e o voleibol. As categorias elas são as mesmas de uma competição que já existe Ah, de forma classificatória no primeiro semestre, que se chama fase municipal. Essa perfeito. fase municipal, ela classifica as equipes de Caruaru para a fase regional. Da regional, passa um para representar Caruaru e região na fase estadual, para depois ir para a nacional. Em cada Então, modalidade. Em cada modalidade. Então, a nossa primeira modalidade, as duas no caso, voleibol e futsal, ela vai acontecer antes da fase municipal, já com intenção de preparar para Já essa prepara, competição. né? Então, são as mesmas categorias, né? As duas modalidades. É uma que... pré, né? Podemos Isso. dizer. Que não é classificatória, mas é uma pré. É uma pré. Disputa, E aí de a nível. gente já fez a divulgação, já equipes de outras cidades já confirmaram também a participação. Logo em seguida a gente tem duas modalidades individuais, que é a ginástica e o judô. E aí depois a gente retorna com as modalidades, com as duas primeiras modalidades, futsal e voleibol, sendo que com categorias diferentes. E o voleibol a gente tem um especial que é para clubes. Perfeito. Então a gente recebe equipes, inclusive de Recife, Aham. que o ano passado participou e esse ano já muito provável que irá participar com a equipe de Santa Cruz, Caruaru. No meu tempo de aluno e de peladeiro de escola, o que mais eu queria era a competição, né? Então, você podia ter uma competição de força, a gente juntava a turma ali, motivava o professor para inscrever o time. Então, a LDI cria essas possibilidades. Agora, quando vocês criam esses eventos, e obviamente isso fomenta, né, a prática esportiva, qual é a maior dificuldade? Qual o maior problema que se tem? Por exemplo, estrutura de quadra, isso é um problema aqui? Não. Estrutura de quadra é um problema também, mas a gente consegue atender assim, a necessidade das competições que a gente promove a partir dos espaços de equipamentos de quadra que a gente tem à disposição. A gente tem dificuldade de patrocínio, né? É sempre uma luta, a busca de parceiros comerciais que ajudem aí na execução do projeto. Complicado, né? O tal de buscar patrocínio não é fácil. Que é uma das coisas que a gente havia até conversado em off, né, anteriormente, Verdade. de a gente ter mais espaço midiático, Exato. como é esse que está oferecendo para a gente hoje, a gente poder vender realmente o produto esporte, né? Que também não deixa de ser um produto. É claro que a gente utiliza como uma ferramenta educacional, mas também tem a questão comercial que faz parte do conjunto, né? Esporte. Exato, exato. E na questão da LDI promover competições femininas, tem sido muito cobrado vocês por isso, não? Inclusive, eu recebi uma mensagem ontem sobre isso. A gente, todas as modalidades, a gente oferece tanto para o masculino quanto no feminino. A gente vê até uma crescente na ginástica em Caruaru nos últimos anos, com atletas, inclusive representando a seleção pernambucana, e a gente está numa crescente. Então a gente sempre oferece tanto para o masculino quanto no feminino. Voleibol também muito forte feminino. E o futsal tivemos boas participações nas últimas edições, mas a gente incentiva. Todas as modalidades que tem, tanto no masculino quanto no feminino. Inclusive, né, cobrança também, a gente fazer futsal de clube para o feminino. E é algo assim que o pessoal tem que entender que não é só dizer que vai fazer, a gente tem que realmente preparar o evento da melhor forma possível. Toda vez que a gente fala da LDI, a gente vê todos os pontos que a gente pode melhorar, e não é uma competição qualquer. Então tem toda uma organização. Primeiro, inscrição. A gente utiliza um aplicativo, né, onde os atletas podem ver estatísticas, escalação. Para eles é muito importante sentir essa parte de ser o atleta, né? E aí vem a questão também de transmissão, até o próprio técnico depois rever o jogo, que pode corrigir nos treinos. Então, assim, é um evento que a gente faz da melhor forma possível, que não vê isso em todo lugar, né? E é por isso que é importante a parte dos patrocinadores, para que a gente possa melhorar ainda mais. Então, tudo é muito bem detalhado, medalha também,
fita personalizada, metal. Então, a gente tenta realmente dar o melhor para o atleta e também para o público. Então, em muitos momentos da nossa competição, a gente para no intervalo, convida a plateia para participar de algum desafio, aproveitando, né? A gente teve um apoiador o ano passado, né? E a gente pega brinde, entrega aos ganhadores dos a escolha dos desafios. melhores de cada jogo, né? Também tem a premiação. Então, é um evento assim que ele já está consolidado, mas tem tudo para ser um destaque, né? Muito bom. O Ericast conversando com os professores Gandhi e o Renan, eu com meus lapsos aqui, o Renan, Gandhi e Renan, que são da LDI, a Liga Desportiva do Interior, e também, no caso do Renan, que é exatamente da Mandacaru, que é uma associação multidesportiva que tem feito um trabalho realmente sensacional. Até recomendo, se você não faz, gosta de esportes, dá uma olhada no Instagram também desse pessoal. E o apoio do nosso Ericast é com a Santana Eletricidade, segurança e eficiência em cada conexão. Também com o apoio da Perfil Portas, portas de enrolar automáticas, Perfil Portas, a qualidade e a confiança que você precisa. E Auto Planos, clube de benefícios, há 10 anos com você em todas as direções. Recomendadíssimo, a melhor do Nordeste, Auto Planos. Gente, quando a gente fala aqui de competições, a gente falou que a LDI promove competições, nos conte aí o que é que traz 2026. Além dessa competição do primeiro semestre, que é em nível em disputas escolares, mas tem também para os clubes, como é que vai ser isso aí? Aí no segundo semestre a gente tem a competição de vôlei, de base, né? Direcionada Mas a no primeiro clubes semestre é só essa escolar, né? escolar, competição escolar. A gente tem a de base de clube para vôlei. Tá. Aí 10 alunos Que é no segundo semestre, né? Exatamente. É a novidade, né? Então tem novidade para esse ano na de ex-alunos. Isso. Ex-alunos. E tem muita gente, né? Jogou Muita no ano gente, passado, muita gente, quer. muita gente. Certamente vão procurar vocês também, a turma do handball, a turma do basquete vai querer também, enfim. Também. Sempre tem alguém querendo reviver, né, esses momentos de disputas escolares que marca a vida de todo, né, todo ser que passou por uma escola e teve competição, certamente foi marcado pelos jogos escolares. Então a gente tem essa desse começo do ano agora, que é as primeiras competições, e o segundo semestre está reservado para ex-alunos. Para ex-alunos, isso. Aí a gente vai ter o voleibol como novidade, né? Para ex-alunos. E aí a gente já tem um interesse e um engajamento já de muitos atletas que não são ex-atletas, são atletas, né? Tem gente tem muita gente em atividade. Acredito que vai ter aquela galera, como aconteceu no futsal, que não está treinando, que não está participando do esporte, mas vai ser levado a voltar, né, a praticar esporte por conta do evento. Mas vamos ter o vôlei e temos o futsal, que foi um grande sucesso ano passado, que é o carro-chefe, que a gente que outras equipes de outras cidades já demonstraram interesse, algumas outras perderam o prazo de inscrição, chegaram um pouquinho atrasadas na competição já iniciado, mas já falaram que vão participar esse ano. E assim, o feedback foi muito positivo, né? Muito positivo. Acho que todos os participantes que chegaram a nós, né? As avaliações são as melhores possíveis. Eu acho que foi um sucesso maior até do que a gente esperava. A gente esperava que seria um grande evento, que as pessoas iriam gostar, que iriam participar efetivamente, mas ao final foi melhor ainda do que a gente projetava. Então, acredito que esse ano a gente vai ter um grande evento novamente de futsal, e o vôlei vai ser um sucesso também, espero eu, que tem muito atleta, não só de Caruaru, mas de região, que pratica vôlei, com certeza vão querer relembrar as suas equipes e as disputas que ocorreram no passado nas escolas. A previsão do calendário é qual? Que mês para a realização do segundo semestre? Dos ex-alunos? Sim. Agosto a gente já começa a inscrição para iniciar em setembro. Muito bem. Tem algum aspecto que você acha importante destacar também nessa questão dessas competições promovidas pela LDI?
Repete, por favor. Algum aspecto que você acha que precisa ser lembrado, precisa ser mostrado sempre para a turma a importância de uma associação como a LDI, de uma liga como a LDI. Porque tem outras ligas aqui na cidade, né? Isso. Em Caruaru tem outras ligas de futsal e tal, mas que acabam não sendo concorrente também. Eu acho que a gente veio num formato diferente. Acho que isso pode chamar a atenção, a questão de valorizar, como já tinha falado antes, o atleta, o profissional, quem está assistindo. Acho que isso foi um grande diferencial. Questão de premiação, então muito importante ali ter um reconhecimento do atleta que se dedicou muito nos treinos, chegou no jogo, foi um destaque, ele ganhar ali seu prêmio, né? Ter árbitros, né? Quem tiver à frente da organização, qualificados. Então todos os jogos de modalidades coletivas a gente tem árbitros federados, né? E vem a parte de aplicativo e outras situações que a gente tenta organizar da melhor forma possível, que mesmo que o atleta ele não ali tem um sonho de se tornar um profissional, né? Ele tem um interesse de seguir carreira, mas mesmo que não consiga seguir, tenha ali o gostinho de sentir como é ser um atleta. Então acho que a LDI ela tem a importância de mostrar a outras organizações uma forma diferente, né, de competição, né? É um modelo que a gente pega muito de eventos dos Estados Unidos. O evento não é só para os atletas, ele é para um todo. Então a gente valoriza o trabalho dos profissionais, né, de arbitragem, tem toda uma equipe por trás de mídia, a gente movimenta bastante as redes sociais e tem tudo para a gente incluir outras modalidades também, mas tudo com calma, tudo com organização. Inclusive, o do ex-alunos é um sucesso. A gente sempre tem ali o nosso rachinha, final de semana. Que dá um trabalho danado organizar a competição, imagina. E aí já tem alguns comentários que algumas instituições, o ano passado tiveram 2, esse ano tem 4. E assim, é um formato bem interessante. Eu acho que, além das competições escolares, essa ex-alunos foi algo diferencial. Tem um entusiasta do ex-alunos que foi quem me chamou para ver, para acompanhar, foi o Mavian Barbosa, né? Sim, sim. Que está na Globo, Recife, e ele me falava sempre, bicho, tem aí uma atividade que está sendo muito legal, a gente sempre conversava muito sobre alternativas, né, de competições, porque sempre o que a gente tem é o futebol profissional, enfim, por várias razões, já nos falamos sobre isso. Questão comercial, isso de fato é o que motiva as empresas de mídia, de comunicação e não tem como ser diferente. Então a gente sempre falou muito sobre essas competições alternativas, né? Ou associações que promovem eventos. E todo ele a gente percebe um caminho assim de sucesso, porque toda a competição promovida numa região como a nossa, ou regiões parecidas assim, você não tem muitas opções de grandes eventos, aí acaba sendo atraente, né? Grande exemplo disso, além da LDI, a Copa de Futsal promovida pela TV Asa Branca, a Copa de Futsal promovida por algumas outras ligas aqui, a gente vê sempre a galera em disputa, né? Em alguma atividade. E a turma investindo pesado também, às vezes, né? Nos times. Né, quando se trata de competições abertas, né? Sim, sim. Por falar em competição aberta, a LDI pretende fazer algum tipo de competição aberta? Assim, você tem ex-alunos, tá, legal, é um segmento, massa, um segmento assim, assertivo. Vocês tiveram aí foi inspiração de Gandhi aí. Inspiração de Gandhi, Gandhi conseguiu reunir a turma da escola, né? E aí rever os amigos. Exato. E inclusive chegou na final. Chegou na final. Não sei como foi. Não vamos falar desse negócio. Vamos deixar de lado. Jogou bem, vai. Mas aí tem algumas regras que aí eu queria que Gandhi falasse a respeito da LDI ex-alunos, porque tem 2 categorias. Né? Aí, exato. Boa, bem pensado. E tem a 35+, e para cada um tem uma Existem certa regras específicas, né? Para participar e convidar. Não é só ser ex-alunos apenas ou ter a idade?
Tem Aí tem- espaços abertos. Tem alguma- duas alguma- categorias, né? Ah. A gente ano passado fez com duas categorias, uma aberta e outra master, que seria acima de 35 anos, né? E aí foi bem assertivo também, porque a gente conseguiu contemplar públicos diferentes, até por conta da competitividade, talvez ficasse mais difícil para os atletas acima de 35 anos, né? Apesar de que, até lembro da transmissão e da tua fala, Eri, na final, de que ficou surpreso com a intensidade do jogo na Foi. categoria Master, né? Exato, Então, exato. realmente foi uma grata surpresa para todos nós. Para todos. A gente Fiquei impressionado, cara. A preparação, a desenvoltura. Porque, poxa, não, ex-aluno, imagina aquela galera que tá pensadona, mas não, cara. Jogos bons de se ver e trabalhar, transmitir os jogos e realmente notei isso. e assim, né? A gente tem em Caruaru muitos atletas de alta performance no futsal. Caruaru revelou grandes atletas que Liga Nacional de Futsal. A gente teve Everton, né? Que atleta de futsal Luiz também. Luiz Henrique, que durante muito tempo foram considerados, eu que trabalho com futsal, entre os melhores se tivesse uma seleção pernambucana, os dois estariam durante muito tempo. Acredito que Everton ainda hoje, Luiz se machucou, recentemente está voltando agora, mas que também tem uma história aí dentro do futsal pernambucano, nordestino e até com participação a nível nacional. Então, Caruaru tem um potencial enorme, além de ter revelado grandes atletas, eu acho que tem um potencial enorme para revelar muito mais. E aí faltam algumas vezes espaços para que o talento se desenvolva. Então, acho que Aí é por isso que eu fiz a pergunta aqui, ó. A LDI, ela promove essas competições, né, escolares. Vocês têm esse viés, né, de atividades escolares, é o dia a dia de vocês, né? Lidar com coordenações. Você é coordenador Do Colégio Motivo. do Motivo, é Isso. coordenador esportivo. Isso. É essa a nomenclatura mesmo. É coordenador de esportes. De Tudo esportes. que envolve esportes e educação física. Passa na tua... é tua... Exatamente. E aí todas as competições que a gente vai participar, Tudo é com você. categoria, tudo comigo. É a mesma função que ganha de a realiza mesma em função, outras só equipes que escolares. no colégio GGE, né? No GGE. Então, São adversários. É, Já chegaram a decidir alguma coisa, não? Assim, ter times Ah, de vocês sim, decidindo sim. algum título, alguma... vôlei, basquete. a gente, devido a Mandacaru Aham. também, né, a gente tenta juntar as equipes, né, para poder participar bem de outros. Sim, mas vocês dois já chegaram a decidir algum título dos Jogos Ah, Escolares? já, coisa já. assim? O ano foi 2020, foi ano passado, Ah, a final da fase regional de Fase regional de voleibol, Isso, Você- infelizmente. Infantil, foi. Infelizmente. Quem levou a melhor? Mas Vai levar o melhor, foi tudo? foi. Mas ele tava cotado Foi nas, aniversário chato. nas casas de aposta, tava com favorito. Muito bom. Mas, Aniversário Só chato. aproveitando para É. responder a tua pergunta da questão da LDI, de ter uma categoria aberta, a gente preza muito na questão de segurança também e ter o evento. Então, a gente já discutiu algumas vezes, exemplo, futsal é muito forte. Então, existem outras competições de base e pretendemos, caso possível, a gente fazer categoria de futsal de base Base, né? para clubes, inicialmente categorias abaixo, né? E quem sabe a gente ter categorias realmente abertas. Eu acho que a promoção de categorias de base é o que aponta, né, para o crescimento do esporte, a manutenção, né? E na base, quando se participa de competições organizadas, que tem um bom retorno de imagem, de mídia, de comunicação, então acho que isso prende, né, a galera, desperta a galera para permanecer, à medida que vai crescendo, a idade mesmo da meninada, né, vai participando de competições mais organizadas. Porque a gente não pode ter competições organizadas assim de qualquer maneira, ou disputadas de qualquer maneira, não é? Porque organizada tem que ser organizada, né? Não tem como ser organizado de qualquer maneira. Tem que ser bem organizado. Mas competições que você tem o tempo todo, né? Disputa de um troféu A, troféu B, e se diz que é a melhor. E às vezes você perde a relevância, né? Quando você não tem ali uma competição que é a meta do ano do atleta disputar aquela competição. E eu pego como exemplo, novamente o futsal, novamente a Copa TV Grande Rio em Petrolina, ela tem do sub-10 ao sub-20, depois o aberto
de acesso e a principal. Então a meninada que participa dos 10 anos, qual é o sonho dele? É chegar lá na frente. Sim. E é briga todo ano para achar vaga de inscrições. Por quê? Isso foi uma cultura criada ao longo dos anos. Já são quase 30 anos de competição. Mas teve que ter um início lá Sim. atrás. Então, à medida que você começa a fazer isso, a ideia é que você consiga também estabelecer essa linha do tempo aí, em busca de disputar grandes competições e a gente voltar a ter aqui, né, ginásio lotado com grandes públicos nas competições. Por falar em ginásio, a gente tem aqui dois, né? O SESC e o ginásio municipal. A gente teve a decisão do ano passado no municipal. Já no né? municipal, Tem isso. contado muito com o apoio das instituições aqui para a realização das competições? Sim. No caso, quando você No tira da fase caso, classificatória, isso, que vai... isso. Ano passado a gente solicitou junto à Prefeitura Municipal de Caruaru, né, a cedência do ginásio, e nas duas datas que a gente solicitou, a gente foi prontamente dificuldade atendido. nenhuma, né? Não, Professor Adson é gente muito boa. o professor né? Adson tem feito um excelente Tem trabalho. Acho que nos últimos anos o esporte em Caruaru tem crescido. Tem crescido. A gente, claro, que quer muito mais, né? A expectativa é de crescimento sempre, mas diante de uma realidade, nos últimos anos vem crescendo e a gente fica muito feliz com esse esporte. Inclusive, teve uma de avaliação dos Jogos Escolares Municipais em que eu fiz questão de elogiar a Prefeitura Municipal de Caruaru, porque identifico que vem sendo valorizado a cada ano mais organizado. O evento tem crescido muito, né? E fico muito feliz enquanto profissional de educação física quando eu encontro esses espaços com uma realidade cada vez melhor. Exato. É porque se mostra o caminho, né? Isso. Olha, isso aqui é assertivo. Então, por que que a gente não vai continuar investindo nisso? Então, a Secretaria da Educação, a Secretaria de Esporte, que é, né, tudo dentro da Sim, mesma sim. pasta, ali com o Adson e toda a equipe dele, tem de fato feito um trabalho muito interessante. Amigos, a competição principal desse ano, a gente não pode nem dizer que é a principal no caso, né? Porque todas têm uma importância, uma Sim, relevância gigantesca. Mas a primeira, Jogos Abertos, no caso, Jogos das escolas, né? Não é ex-alunos, é alunos em atividade, preparação para jogos escolares. Se a gente for fazer um resumo, seria isso aí. Exatamente. A gente tem a preparação para essa fase municipal e logo em seguida os Jogos Escolares. E aí tem 2 eventos que acontecem em Caruaru. E a LDI ela também é importante, por quê nesse momento? Né? E tão cedo. Porque daí já fazem com que os alunos da escola já iniciem as atividades esportivas logo de cara para poder formar as equipes, organizar a questão de uniformes. Então ela também é uma preparação para outras e chega com mais organização, já chega no ritmo. Né? E aí, no primeiro semestre, mais uma vez, nós temos o futsal de escolar, temos o voleibol escolar, judô, ginástica e o voleibol de clubes, que são categorias de base, sub-13, sub-15 e sub-17. Renan, você que está mais assim, entre você e o Gandhi, né, na LDI, vocês dois na LDI, você na Associação Mandacaru. É aberta para participar? Como é que funciona essa questão da Mandacaru? A Mandacaru, como a gente precisa de espaços adequados para cada modalidade, nem sempre a gente consegue um espaço público, um espaço que realmente dê para comportar tanto os atletas e as modalidades. Então, Perfeito. hoje... Existem limitações, né? Existem limitações. Então, a gente precisa alugar a quadra, a gente precisa comprar material. Então, tudo isso tem um custo, né? A gente tenta colocar o mínimo possível para que realmente o projeto ele aconteça. Então, de antemão, alunos de escolas particulares e públicas podem participar do projeto, né? Ambas na verdade, todas as modalidades, né? Tem as categorias de base a partir de sub-8, então alunos interessados de Caruaru e região que queiram participar da Mandacaru, só entrar em contato pelo Instagram da Multiesportiva Mandacaru ou pelas modalidades que a gente tem na Mandacaru. Então tem o Mandacaru Basquete, o Instagram, tem o Mandacaru Vôlei e o Mandacaru Futsal. Então isso, cada aluno tem direito a fazer sua aula experimental e logo em seguida fazer a matrícula.
Então, participando da Mandacaru, independente de nível, né, vai participar dos treinos e logo em seguida participar das competições, que aí foi dessa forma, né, e está sendo dessa forma que alunos estão se destacando. E aí tivemos uma situação, né, O Arthur, do né? Arthur, que iniciou no basquete. projeto, que se dedicou, e hoje está nos deixando, né, e se provavelmente se tornar um atleta profissional. E já associando também da Mandacaru para a LDI, também é um evento muito importante que a gente já vê atletas que estão disputando a LDI e se tornando atletas destaques aqui no estado. A gente teve a atleta de ginástica do Colégio Adventista, só não lembro o nome. Sofia. Sofia, foi convocada recentemente para a seleção pernambucana, Perfeito. medalhista no GEPS. Então, isso pra gente também é uma alegria, né? E tem o atleta do Master que está indo também disputar a seleção pernambucana de basquete, né? Isso, é no caso da Vanessa. A Vanessa. A Vanessa, ela treina pela seleção de Caruaru, né? Assim, o conjunto do basquete é muito próximo, né? Tem outros clubes também. E sempre que tem uma notícia como essa, toda a família do basquete em Caruaru e região fica muito feliz. Então, a Vanessa, ela é atleta master, foi convocada para disputar um campeonato brasileiro, não pela seleção pernambucana, teve que disputar o campeonato Por com outro outra seleção estado. e conseguiu, né, ser convocada para a seleção brasileira e vai nos representar Caruaru bem Que em maravilha. El Salvador. Então, representante de Caruaru, né? E a gente vai contar essa história do Meritaon, né? A história da Vanessa. Vamos bater um papo com ela e vocês vão acompanhar aqui do canal, né, do Meritaon. Gandhi, a LDI pela frente aí tem um longo caminho. E onde quer chegar essa liga? Acho que o objetivo é atender um número maior de participantes, né? Seja do ponto de vista escolar, quanto de clubes, quanto dos ex-alunos. A gente atender essas demandas desses três públicos, tanto de Caruaru quanto da região, né? E crescer cada vez mais. Acho que quanto mais envolvidos, melhor, mais vamos difundir essa cultura esportiva, que é o objetivo principal do nosso, Essa é a grande nosso meta. projeto. A nossa meta, né? O Meritaon isso. está nessa também, de divulgar essa cultura esportiva, porque a prática esportiva não se resume a futebol, né? Embora seja o cara que lida com o futebol diretamente, no rádio, na TV, na rede social, mas não se resume ao futebol, né? Nós temos muitas outras modalidades praticadas diariamente e com empolgação, tanto quanto o futebol é praticado com empolgação. Sim, sim. Só precisa a gente mostrar isso, né? Ajudar a mostrar isso, né? Porque talento tem muito por aqui. Obrigado, cara. Parabéns aí pelo trabalho, né? E conte com o Meritaon e a gente vai ter muita história para contar aqui no nosso podcast e também no nosso dia a dia aí na cobertura na nossa rede social. Agradeço esse espaço aí, um prazer enorme sempre estar batendo esse papo contigo, prazer enorme estar aqui com o Renan. Legal. E até uma próxima, né? Até Vamos uma próxima. vamos embora. Valeu, Renan. Obrigado, cara. Valeu, aproveitar mais uma vez aqueles que queiram Sim. participar da LDI. A gente está divulgando, tem um grupo no WhatsApp, mas também tem o Instagram, que é a Liga Underline Esportiva 2026. Aqueles que tiverem interesse de escrever as suas equipes, aí podem entrar em contato. Lá tem o meu contato, também tem o de Gandhi. E tenho certeza que a gente tem aí um grande evento, né, para realizar em 2026 e que a gente possa conseguir apoiadores e estruturar ainda mais, contar com você, né? A gente tem as transmissões e aí é muito importante a parte de narração, Legal. de dar aquela emoção durante o jogo. Legal, obrigado, gente. Obrigado mesmo, obrigado, Gandhi, obrigado, Renan. Obrigado a você, né? Muito obrigado por acompanhar esse bate-papo. É a ideia do canal, é a ideia do Ericast, do Meritaon, com toda a nossa equipe de produção, né? Para que a gente possa fomentar a prática esportiva sob todos os olhares, né? Como diz o Odinei nas suas narrações, de todos os ângulos a gente quer mostrar as visões, né, da prática esportiva em nossa região. Não se limita a Caruaru, em toda a região agreste, a gente quer chegar até você. Então compartilhe, fala para os amigos que tem esse canal, que tem essa ideia, entra em contato com a gente para dar sugestão de pauta também, é muito importante, né? Você tem uma história legal, quer que a gente mostre, junto com você, junto com também sua rede social. Essa é a ideia, juntar forças em torno do esporte. E eu quero agradecer aqui aos nossos apoiadores, a
Santana Eletricidade, Autoplanos e também a Perfil Portes, são os apoiadores aqui do projeto. Um abraço a todos, até a próxima. Continue se inscrevendo no canal, deixando o seu like e colocando também o alerta do sininho, né? Quando a gente tiver com alguma matéria nova, você vai estar sempre acompanhando. Lembrando que no canal tem o Ericast, mas também tem reportagens que estaremos colocando sempre aqui algum conteúdo mais, né? Conteúdo diversificado, para que vocês tenham nessa plataforma o contato sempre que possível com o esporte em nossa região. Um abraço a todos, até a próxima.